Mateus 7, 24. Eu vou ler ali junto com vocês para ficar igual. Obrigada, Senhor. Obrigada. Vamos ler? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor para falar o nosso coração? Senhor, esta é a tua palavra, Pai. E nós sabemos, ó Deus, que nessa noite o Senhor quer nos alimentar através dessa palavra. Senhor, eu te peço que o Senhor possa vir falar a cada coração nessa noite, Senhor. Pois o Senhor é aquele que conhece, é o Senhor que sabe tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus. Então, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Pai. Então, Senhor, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor venha me esvaziar, Senhor, para que o Senhor possa se encher. E encher o coração de cada um, Senhor. E que os corações nessa noite, Senhor, sejam como terra frutífera, Senhor. E que a sua semente, ó Pai, ela não seja semeada em vão, Pai. Mas que ela venha a ser frutificada em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Esses dias, né, nós estamos passando por várias mensagens falando de como nós vamos nos proteger o nosso lar. E hoje também eu quero trazer uma mensagem sobre isso. Porque nesse sermão, o Jesus termina nos dando um alerta. Que a diferença para nós guardar a nossa casa é a gente não somente ouvir a palavra dele, mas que a gente também seja praticante da palavra dele. Porque não adianta a gente só ouvir, se a gente não praticar. Então, assim, eu acho que nesses dias, nessa semana, nós ouvimos várias mensagens, nós ouvimos aqui a mensagem do pastor Washington, falando sobre as brechas, né, que a gente abre na nossa casa, as brechas que a gente tem nas nossas casas, que muitas vezes nós abrimos essas brechas com as próprias mãos. E a gente teve a oportunidade de ouvir o dia que a Gisele, ela falou sobre essas oportunidades também que a gente dá para Satanás dentro da casa da gente, que você, às vezes, através de atos, você dá oportunidade para que ele possa fazer coisas na sua casa, entrar na sua vida, entrar na sua casa. Eu fui muito tocada por um exemplo que ela deu aqui, que ela falou sobre o cupim, né? Que o cupim ele entra silenciosamente na nossa casa. A gente não vê um cupim entrar numa madeira na sua casa, na casa da gente, a gente não consegue ver. Mas quando a gente vai ver os danos que ele faz, quando a gente vê o dano já está praticamente, a madeira já está oca, né? Então, assim, são as oportunidades que a gente também dá para quando Satanás entra na casa da gente e ele vai agindo de forma silenciosa e quando a gente percebe, às vezes, o estrago, às vezes, já é muito grande, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de a gente ir fechando as oportunidades. Também a gente ouviu aqui que se o Senhor não edificar na nossa casa, em vão também a gente trabalha. Isso também é uma palavra que vem falar que o nosso esforço físico sozinho, sem o Senhor, ele não é nada, né? Nós precisamos que
o Senhor venha edificar na nossa casa. Nós precisamos que o Senhor ele esteja à frente da nossa casa em tudo, porque só o nosso trabalho, só o nosso esforço, sem Ele não adianta nada. E hoje eu também queria falar um pouco sobre a nossa casa estar fundamentada em Cristo. Nós trabalharmos para fundamentar a nossa casa. A gente falar em fundamentos, eu acho que é uma coisa tão profunda, né? Porque fundamentos é uma coisa que tem que estar enraizada, ela tem que ter raiz. Porque não adianta uma coisa ser só superficial, ela tem que ser enraizada. E nós precisamos que nosso lar, que nossa casa, ela esteja enraizada em Cristo. Porque o único fundamento que tem é se nossa casa estiver fundamentada no Senhor. Porque se nós fundamentarmos a nossa casa, nenhum vento vai conseguir levar o nosso lar. Nenhum vento vai conseguir levar a nossa casa. E para a gente ficar fundamentado, a gente tem que aceitar as coisas do Senhor e submeter à vontade dEle. Que eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem hoje em dia. Eu acho que todo mundo quer servir ao Senhor, mas ninguém quer submeter à vontade dEle. Muitas vezes a gente acha legal a gente estar dentro da igreja, a gente fazer as coisas, mas quando a gente se vê que a gente tem que se colocar diante da vontade dEle, é onde que muitas pessoas às vezes dão um passo para trás e às vezes a gente desiste. A gente tem lá em 2 Coríntios 10:4, diz assim: porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E eu fui meditando nessa palavra também, e eu entendi que essa palavra, ela fala que a nossa batalha, ela não é física. A nossa batalha, ela não é carnal, não é com as coisas da carne. A nossa batalha, ela tem que ser travada espiritual. É uma batalha que a gente trava todos os dias contra coisas que se levantam para nos tirar da presença do Senhor, para nos tirar das coisas do Senhor. E hoje em dia, nós vivemos em tempos tão difíceis assim, eu falo mesmo para valores família e casa. Eu acho que nunca se teve um tempo tão difícil. Porque se você for parar para pensar, hoje os valores eles estão sendo invertidos. Os relacionamentos estão frágeis, as pessoas estão intolerantes umas com as outras, até dentro de casa mesmo, a intolerância dentro de casa, a falta, assim, às vezes, de respeito, de amor, de se colocar, às vezes, no lugar do outro. E isso faz com que a gente chama as tempestades para dentro do nosso lar. Fazem com que a gente não veja as nossas casas, como se diz, se ruindo, né? Porque você vai dando espaço, você vai deixando as coisas acontecer, e às vezes, quando você vê, você já não se fala mais. Quantas casas já tem pessoas que não se falam mais com os irmãos, ou às vezes o pai com a mãe com o filho. E isso, o esposo com a esposa, e aí isso vai criando brechas, vai criando, como diz assim, destruições dentro de casa. Então, para a gente ter um lar firme, um lar fundamentado, a gente precisa urgentemente colocar o Senhor na nossa vida, colocar Ele em tudo, porque o Senhor, Ele nos ensina um segredo, que para a gente estar fundamentado, para a nossa casa estar protegida, a gente tem que entregar a nossa casa, tem que estar coberta de oração e coberta do Espírito Santo. Porque se a nossa casa não tiver com a presença do Senhor, as tempestades vêm. A palavra do Senhor, o Senhor fala assim, que a tempestade, ela vai chegar de qualquer jeito. De qualquer jeito a tempestade vai chegar na sua casa. Seja a sua casa fundamentada na rocha,
ou seja, sua casa fundamentada na areia, ela vai chegar. Porque nenhum de nós aqui estamos livres de passar por problemas de doença, ou às vezes com um luto, ou muitas vezes com desemprego, ou com um problema financeiro, ou um problema no casamento. Nenhum de nós aqui estamos livres disso. Então, ela vai chegar. A tempestade vai chegar no nosso lar. A única diferença que tem é como que o nosso lar está, aonde o nosso lar está fundamentado, aonde é a base da nossa casa. Se esse vento, se essa tempestade chegar, a nossa casa ela vai ser arruinada, ela vai cair, ou ela vai continuar de pé? Porque nós temos que fazer tudo para que a nossa casa ela seja firme e que as tempestades venham e ela não destrua a nossa casa. Eu vou falar assim um pouco de mim mesmo, sabe? Eu vivi por um tempo que eu achava que tudo era muito fácil, porque tudo era na força do meu braço. Eu acho que eu vim de uma família onde que eu aprendi que eu tinha que me esforçar, que eu tinha que conseguir as coisas, que era só eu correr atrás e só eu fazer. Então, eu sempre quis muitas coisas, eu sempre tive muita garra, eu sempre procurei muito e eu sempre procurei as coisas pelas minhas forças. E não é que eu não tinha fé em Deus, não, sabe? Eu sempre tive muita fé em Deus. Porém, eu nunca entregava nada nas mãos de Deus para que o Senhor fizesse alguma coisa. Eu ia por mim mesmo. Se era para trabalhar, eu mesmo trabalhava, eu mesmo conseguia as coisas, eu mesmo adquiria. E eu caminhei por um período muito longo dessa forma, fazendo tudo pelas minhas forças. E eu acho que eu cheguei num tempo que eu já estava cansada, fadigada. E o que eu estava construindo? Talvez toda a minha força, toda a minha fadiga, foi apenas para mim construir uma casa sobre a areia. Só que quando você está nesse tempo, você não consegue perceber. Você acha que você é capaz, você acha que você pode. E eu fui trabalhando e fazendo as coisas, e adquirindo, e estava tudo bom. E uma vez eu me senti cansada. E eu comecei a olhar que eu tinha alguém para fazer as coisas por mim. Mas, graças a Deus, o Senhor, Ele é muito misericordioso. E Ele me encontrou. Ele me encontrou mesmo quando eu já estava, talvez, assim, em ruínas. O Senhor me achou. E Ele me ensinou que, se eu entregasse as rédeas para Ele, se eu colocasse Ele na minha frente, tudo estaria mais fácil. As dores seria melhor, o cansaço, a fadiga, tudo é mais fácil. Então, muitas vezes, a gente está aqui, igual, às vezes tem pessoas aqui, que estão aqui, e às vezes nem o desejo de voltar para casa não tem. Porque às vezes estão aqui, em casa, só Deus sabe como que está. Às vezes, aparentemente, a gente olha assim, a pessoa está bem, está feliz, mas quando por dentro ela está morta, ela está destruída. O que ela precisava era simplesmente que o Senhor estivesse à frente da casa dela, que ela tivesse alguém para carregar aquele fardo pesado, alguém para facilitar a vida dele. Mas nessa noite o Senhor quer falar o seguinte: o que Ele quer é simplesmente que você saia da frente e fala: deixa eu agir, deixa eu fazer. Porque não é o tamanho do muro da sua casa, não é a fortaleza do portão da sua casa, não é isso que vai proteger o seu lar. O que vai proteger o seu lar é o que você tem feito para fundamentar. É o tempo que você, às vezes, tem gastado para entregar a sua vida ao Senhor. Eu falo que nessa vida da gente, de correria, a gente corre, eu falo por mim mesmo. Às vezes eu levanto de madrugada, eu saio cedo, eu chego tarde. Se você deixar, às vezes você não tem um tempo
para poder falar com o Senhor: Senhor, eu estou te entregando a minha casa, eu estou te entregando meus filhos, né? Às vezes a gente vai falando pelo caminho e tudo, mas é importante, eu tenho aprendido que é importante você tirar um tempo de qualidade para entregar ao Senhor a rede da sua casa, para mostrar que a sua casa, ela está fundamentada em Ele, e que pode vir, sim, pode vir o luto, pode vir o desemprego, às vezes pode vir a falta, às vezes pode vir a incompreensão, mas se você está nele, a força é diferente, né? Se torna mais leve, se torna mais suave para a gente carregar. E nós precisamos deixar Jesus ser o centro da nossa casa. Nós precisamos deixar Ele fazer a diferença na nossa casa. Porque se tem um lar hoje fundamentado, se tem um lar hoje fundamentado numa rocha, alguém se levantou naquela casa e alguém entregou aquela casa para o Senhor. E hoje pode ser você que está aqui, que o Senhor levantou talvez para ser essa rocha na sua casa. Talvez é você que vai fazer essa diferença na sua família, né? Talvez é você que vai fazer essa diferença na vida dos seus filhos, ou às vezes na vida dos seus pais, na vida da sua família. Então, lembra que o Senhor, Ele só quer fazer o melhor para nós. Mesmo que muitas vezes a gente não compreende, mesmo que muitas vezes a gente não entende, mas Ele quer fazer o melhor. O dia que eu entendi que eu precisava disso na minha vida, que eu precisava disso na minha casa, o dia que eu convidei o Senhor a fazer parte da minha casa, a estabelecer um altar para Ele dentro da minha casa, aonde que Ele tivesse liberdade, verdadeiramente o Senhor começou a me mostrar como fechar as brechas da minha casa, como tirar as oportunidades de Satanás fazer o que ele queria dentro da minha casa. E isso só precisou de uma posição minha. Então, eu acho assim que o Senhor fala que nós temos que nos posicionar. E hoje Ele espera um posicionamento nosso. A gente tem na palavra do Senhor, no livro de Êxodo 12, 23, Deus deu uma direção para os hebreus, que passasse o sangue de cordeiro nos umbrais das portas. E quando eles fizeram isso, Deus protegeu a casa deles do anjo da morte. Mas o que é que o Senhor nos ensina com isso? Ele nos ensina que a presença dEle, a presença de Deus, é a maior segurança que nós temos na nossa casa. E que hoje, o sangue de Jesus continua na nossa cobertura, na nossa casa. E nós temos que firmar, nós temos que estar firme nesse sangue de Jesus. Nós temos que estar firme que o Senhor está protegendo a nossa casa. Sabe, eu olho assim, os jovens de hoje, ou até mesmo as pessoas de hoje, o mundo, eles têm cobrado da gente um imediatismo tão grande, e tem colocado tanto medo no nosso coração, das coisas, que você anda nas ruas, você anda o tempo todo assombrado. Será que eu vou ser assaltado? Será que vai entrar alguém na minha casa? Será que vai acontecer alguma coisa? Se eu tenho um carro, eu não posso deixar ele aqui. Se eu tenho uma casa, eu não posso trancá-la, eu tenho que trancá-la bem. A gente anda num mundo assim tão assombrado, ninguém confia em ninguém mais, ninguém tem aquele, com ninguém. Mas por quê? Porque se você ficar olhando o mundo está mal. Então,
eu vou falar com vocês uma coisa: a gente tem que começar a buscar o nosso olhar e desviar o nosso olhar para o Senhor. Porque se nosso olhar estiver firme nele, se nosso olhar estiver firmado, eu acho que as coisas vão ser mais fáceis para a gente vai conseguir fazer, e vai conseguir vencer, e vai conseguir vencer com êxito. Hoje o Senhor, eu acho que Ele tem um desejo no coração de cada um de nós. Qual o alicerce que tem sido na nossa casa? Qual o alicerce que tem sido na casa de vocês? Quem tem sido o alicerce na casa de vocês? Aonde a casa suas estão fundamentada? Em que ela está fundamentada? Qual é a base da sua casa? A sua casa está na rocha ou está na areia? O Senhor não nos dá outra opção. Ele só nos deu duas opções: ou na rocha ou na areia. Aonde ela está fundamentada? Aonde você tem depositado a sua confiança? Quais são os tipos de rachaduras que tem na sua casa? Que precisa que o Senhor venha nessa noite, precisa que o Senhor venha reestruturar. Quais os tipos de abalos que tem? São abalos sentimentais? São abalos de tristeza? São abalos já de desunião? Aquele abalo de dor que você já não está conseguindo mais carregar? Aquele peso que você já não dá conta mais de levar? Ou aquela tristeza que não acaba mais, que você não sabe o que fazer? Qual é a dor? Qual que é a rachadura sua hoje? O que você precisa hoje que o Senhor venha restaurar na sua casa? O que você precisa que Ele faça na sua casa hoje? Hoje, Ele simplesmente está aqui para falar com você que Ele é a fortaleza da sua casa. E que, se você entregar o seu lar na casa dEle, e se você entregar seu lar para Ele, e se você depositar sua confiança nele, o seu lar será estruturado, e vento nenhum, ventania nenhuma, tempestade nenhuma vai derrubar a sua casa. Eu queria que vocês meditassem no que hoje você quer que o Senhor faça na sua casa. Qual é o desejo hoje que vocês vieram aqui pedindo ao Senhor para que Ele protegesse a sua casa? Nós vamos, os meninos do louvor vão cantar um hino, e a gente vai pedir ao Senhor, vai meditar no Senhor e pedir ao Senhor para que o Senhor venha lacrar as rachaduras, fechar as brechas. E o pastor Ocho vai vir orar. E nós vamos orar entregando esse momento ao Senhor, pedindo Ele que Ele possa vir fazer, tirar esse momento para nós orarmos, pedir ao Senhor para entregar a nossa casa e continuar sendo a proteção do nosso lar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar de pé, fechar os nossos olhos. Nós podíamos vir aqui na frente orar. Vamos vir aqui na frente orar. Fechamos. Bom, não precisa ter vergonha não, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar aqui pela sua vida. Essa palavra tão maravilhosa que Deus trouxe para mim, trouxe para você. Eu reconheço que é para mim essa mensagem, tenho certeza que você também. E aqui a Silene foi bem precisa e direta em falar pontos aqui para a minha vida e para a sua vida. Independentemente se você tem a sua fé em Deus, a tempestade, a luta, a dificuldade vai vir. Se você tem a sua fé firmada em Deus, a luta, a dificuldade, a tristeza vai vir sobre a sua casa. Mas o que vai diferenciar é de como nós vamos sair de todas essas situações que vêm sobre a nossa vida. Podemos dizer que são as adversidades. Nenhum de nós aqui está ileso de passar pelas adversidades da vida. Mas o que vai determinar é em quem nós estamos firmados. E essa rocha é Jesus Cristo. E se você e a sua família estão firmados nessa rocha, irmãos, as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, mas vocês vão sair lá do outro lado, regozijando e louvando ao Senhor, porque Ele é fiel, porque Ele é bom.
Então nessa noite, feche os teus olhos. Eu não sei o que você veio nessa noite aqui, ou para quem você veio buscar. Se você veio buscar pela sua vida, então esse é o momento, essa é a hora. Se você veio buscar para um ente querido seu, é esse o momento, é agora. E nós queremos aqui unidos orar pela sua vida. Nós queremos aqui nessa noite, aqui, unidos como igreja, como membros desse corpo tão maravilhoso, a qual o Senhor é o cabeça, e o Senhor tem ouvido cada oração que tem sido feita sobre este lugar. Nós temos orado nesses dias pelas nossas casas, nós temos orado pela nossa família, porque as nossas famílias estão em constantes ameaças. Mas é um inimigo que os nossos olhos físicos não podem ver, como foi ministrado aqui. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra o nosso inimigo declarado, que é o Satanás. Então a minha oração nessa noite é que venha a sabedoria do alto sobre a tua vida. E o que eu quero te dizer é, essa sabedoria está liberada para mim, está liberada para você. Porque a palavra nos diz, se você tem falta de sabedoria, peça, que o Senhor dá a todos, gratuitamente. Então nessa noite, às vezes o que você está precisando para se posicionar é sabedoria. Sabedoria de como falar com seus filhos, sabedoria de como falar com seu esposo, com a sua esposa, sabedoria para decidir como casal, como família. Então nessa noite a sabedoria do Senhor é sobre a minha vida, é sobre a sua vida. Então nessa noite nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, porque nós cremos no poder que há no nome do nosso Deus. Então pode ir apresentando aí diante do Senhor tudo aquilo que você nessa noite tem buscado, tudo aquilo que você tem almejado. Apresente ao Senhor a sua oração, a sua súplica. Não importa o que é, o Senhor está com os ouvidos abertos sobre este lugar, ouvindo a oração que é feita. Oh, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui nessa noite há famílias representadas. Senhor, aqui nessa noite há pessoas com seus corações quebrantados. Senhor, aqui nessa noite há pessoas que estão apresentando diante do Senhor as suas súplicas. Senhor, nessa noite aqui há pessoas, ó Pai, que estão clamando ao Senhor, e eu sei que o Senhor está ouvindo cada oração que é feita aqui. Senhor, nessa noite, ó Pai, eu quero aqui, unidos com os meus irmãos, apresentar aqui, meu Pai, os lares de cada um deles. Senhor, nessa noite eu não sei o que tem sido as adversidades que tem vindo sobre essa casa, sobre essa família. Senhor, eu não sei o que tem tirado a paz, eu não sei o que tem tirado a alegria, eu não sei o que tem sido motivo de tristeza, Pai, de cada casa, de cada família, seja no coletivo ou seja no seu individual. Mas eu sei que nessa noite, ó Pai, o Senhor está aqui e o Senhor é a resposta. O Senhor é a resposta para as orações que cada um dos teus filhos tem suplicado, para cada clamor aqui nessa noite que tem sido feito.
Senhor, eu sei que o Senhor não despreza o clamor de um pai, o clamor de uma mãe. Eu sei que o Senhor não despreza uma oração de um jovem, de um filho. Então nessa noite, meu Pai, tudo aquilo que os seus filhos têm apresentado aqui diante do Senhor em oração, nessa noite, ó Pai, eu quero aqui em concordância com a tua palavra, que seja ligado nos céus, sobre cada vida, sobre cada família. Senhor, todo espírito maligno que conseguiu entrar dentro dessas casas, trazendo confusão, trazendo contenda, espírito maligno que tem dominado vidas e famílias através do vício, em nome do Senhor Jesus, nós damos uma ordem agora: seja quebrado, seja anulado. Demônio, você que tem conseguido encontrar ocasião dentro dessa família, levando enfermidade, pessoas que estão gastando todas as suas receitas, todo o seu salário em remédios, já não sabem mais o que fazer, estão desesperadas, e isso tem sido um abalo e uma adversidade. Senhor, aqueles que têm gastado todo o seu dinheiro nas bebidas, nas drogas, Senhor, e tem vivido dias difíceis, e às vezes tem faltado até as coisas dentro de casa, porque esse espírito maligno tem conseguido tirar a paz dessas famílias. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, ó Pai, que seja quebrado, que seja despedaçado. Senhor, que nessa noite, Pai, cada um dos teus filhos aqui recebam a sabedoria que vem do alto, receba a sabedoria que vem do Senhor, Pai, para poderem, meu Pai, orar com sabedoria, para poderem falar com sabedoria, para poderem agir com sabedoria. Pai, em nome de Jesus, toda enfermidade causada, Pai, pelo diabo, Senhor, todo vício maldito causado pelo diabo, Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria a esse homem, dá sabedoria a essa mulher, dá sabedoria a esse jovem, Senhor, para que eles possam ver, para que eles possam compreender, e assim tomar a decisão, e se posicionar, e não mais aceitar nenhuma ação do inimigo sobre suas casas, sobre suas famílias, sobre suas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, cada família aqui agora representada, Senhor, pessoas que às vezes nem aqui estão, Pai, mas aqui os seus entes queridos têm orado por elas, orando para que o Senhor alcance. E eu sei, ó Pai, que o Senhor está alcançando agora, seja onde for, se é no leito de hospital, se é numa boca de fumo, se é num bar, seja onde for, se é no trabalho, o Senhor está alcançando agora, porque não há barreiras para a oração chegar. Então eu sei, ó Pai, que eles estão sendo alcançados ali agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, traz a paz agora sobre cada casa. Senhor, traz a alegria, que seja restabelecido o diálogo. Famílias que não têm tido mais diálogo, filhos não conversam com pais, os pais não conversam com os filhos, os pais têm abrido seus lábios para amaldiçoar as suas casas, mulheres têm abrido seus lábios para amaldiçoar a sua casa. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria a este homem, dá sabedoria a essa mulher, para que ele possa usar a sua boca para profetizar, que ele possa abrir a sua boca para liberar palavras de bênção, Pai. É o que nós cremos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sobre cada casa aqui, sobre cada família, Jesus, cada família aqui, meu Pai, representada, Jesus, que eles possam desfrutar da verdadeira paz. Todo espírito de depressão, todo espírito de rejeição, todo espírito maligno que tem atuado, meu Pai, que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, venha cair por terra agora. Jesus, essa família que não está tendo mais alegria dentro de casa, Jesus, essa família que já não está tendo mais, ó Pai, prazer em se assentar à mesa,
Jesus, essas famílias, ó Pai, pessoas que não estão tendo mais paz, Deus, nem sequer para dormir. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro aqui nessa noite, pela autoridade a qual o Senhor nos constituiu, pelo poder que há no Senhor, ó Pai, não é em mim, Pai, que hoje seja uma noite do ponto final, em todas essas situações, em cada casa aqui representada, e em cada família, Senhor, que haja paz, que haja alegria, sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus.